A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da igreja na congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui neste vídeo para trazer pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como base o material da editora Betel. E esse primeiro trimestre nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Então nós estamos aqui nesse primeiro trimestre de 2026 trabalhando com esse material que foi elaborado pelo nosso pastor Eliel Araújo de Alencar, que tem nos abençoado muito. Então, se você está chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo, comente, curta, compartilhe esse vídeo para a honra e glória do Senhor. E o nosso objetivo aqui, meus irmãos, é trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos, junto com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos aqui na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre os discípulos de Cristo e o bom ânimo, meu irmão. Então aqui nós vamos ver que o bom ânimo é fundamental para os discípulos de Cristo, porque nós sabemos que no mundo teríamos aflições, foi o próprio Jesus que disse, mas ter bom ânimo é ter uma alma e um espírito vivo, ativo na presença do Senhor, independente das circunstâncias adversas. Esse termo bom ânimo, no latim quer dizer ânimos, em alma e em espírito, e em grego quer dizer eutimia, tranquilidade de espírito. Ou seja, os discípulos de Cristo têm uma paz que é ultra circunstancial, independente das circunstâncias que estamos vivendo, temos a paz e sabemos que Deus está no controle e que Ele há de prover, que Ele há de nos sustentar e de nos dar a vitória. Então esse é o ânimo que os discípulos de Cristo têm que ter. Vamos passar por luta, por dificuldade, mas sabemos em quem temos crido e que Ele é poderoso para nos dar vitória, porque Ele já venceu o mundo, Ele já venceu a morte, Ele já venceu o diabo, Ele já venceu todas as coisas. Então Ele tem poder para nos dar vitória. Então o bom ânimo do cristão vem da fé em Jesus Cristo. Então destaque aí para o seu aluno. Texto áureo, meu irmão, ele vai trazer João capítulo 16, versículo 33, que vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos ter o bom ânimo e crer que Jesus venceu o mundo também, e nós venceremos também com a fé em Jesus Cristo. Por isso ele está falando, nós vamos passar por luta, vamos passar por adversidade, vamos passar por situações totalmente adversas, muitas vezes, mas termos bom ânimo é a nossa fé em Cristo, porque se Ele já venceu, Ele é poderoso para fazer a gente vencer também. A verdade aplicada vai dizer, o desânimo não paralisa o autêntico discípulo de Cristo, pois o seu fundamento é a fé e a certeza de que os propósitos de Deus se cumprirão, meu irmão. Então aqui é uma grande verdade aplicada que nós precisamos destacar para os nossos alunos. O desânimo, ele vem, meu. Nós somos de carne, nós somos osso, nós somos seres humanos, nós temos emoções, nós somos suscetíveis às situações adversas, elas nos entristecem, elas nos desanimam, mas existe uma palavra-chave aqui, não pode paralisar. Esse é o grande detalhe, mesmo desanimado, mesmo abatido, mesmo caído, mesmo quebrado, nós precisamos continuar a caminhada. Por quê? Porque sabemos que tudo tem um propósito, que Deus está no controle de tudo. Então Ele tem seus objetivos, tem seus propósitos e vai cumprir em nós
para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós só vivemos o hoje, nós só vemos o agora, mas Deus vê lá na frente. Então, nós mesmo passando por luta, temos que continuar, não podemos parar. Esse é a grande chave aqui. O bom ânimo faz com que o cristão continue, mesmo doendo, mesmo caído, mesmo quebrado, mesmo triste, mesmo afligido, ele continua, ele não para, porque eles sabem quem tem crido, e a fé dele está no agir de Deus, que Deus está no controle de tudo, Deus tem um propósito para tudo, e ele continua a caminhada. Destaque aí para o seu aluno. E o texto de referência, meu irmão, é 2 Coríntios, capítulo 4, os versos 7, 8, 9 e 16. Então, destaque aí para os seus alunos. E entrando na lição propriamente dita, nós vamos destacar na introdução que a paz cristã é ultra circunstancial, que ele vai manter o ânimo, o bom ânimo, mesmo apesar das adversidades que está vivendo, porque a paz do cristão, ela é ultra circunstancial, ele vive em paz mesmo com as circunstâncias todas adversas, porque a sua fé, o foco está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, destaque aí para o seu aluno. E aí no capítulo 1 ele vai dizer: as adversidades fazem parte da vida. Exatamente, meu irmão, destaque isso para o seu aluno. O cristão, ele tem a vida oscilante, ele oscila nas circunstâncias. Tem fase boa, tem fase difícil, tem dias de alegria, mas muitos dias de luta. Então o crente já está acostumado com esse vai e vem das ondas, das situações da vida. Já faz parte da vida cristã, porque são as aflições. O dia está bom, o dia está difícil, assim nós vamos vivendo. Mas com a fé em Cristo, sabendo que Ele está no controle de tudo, nós vamos continuar firme e vamos sair mais fortes dessas adversidades. Então, destaque aí para o seu aluno, porque cada adversidade, cada situação que a gente avança, que a gente supera, o que acontece? Nós ficamos mais fortes, mais experientes com Deus, prontos para ajudar outras pessoas. Então, as adversidades, as dificuldades nos forjam o nosso caráter para ser um cristão melhor, para viver com fé em Cristo, para saber que Ele está no controle de tudo. Então a adversidade faz parte da vida do cristão, não para o matar, mas sim para o forjar o seu caráter, para ele sair um crente cada dia melhor. Destaque aí para o seu aluno. No tópico 1.1, superando os obstáculos. As adversidades podem ser uma tentação a abandonar a fé, mas os autênticos discípulos de Cristo não são daqueles que recuam. Exatamente, meu. O que acontece? Os obstáculos na vida do cristão não é para o matar, não é para o parar, não é para fazer ele desviar e desistir da fé, e desistir do chamado, desistir do caminho. Não, nós precisamos superar o obstáculo e saímos mais forte dele, porque temos experiência com Cristo. Então a luta vem, a dificuldade vem, mas você sabendo que Deus está no controle, que Deus tem um propósito, que Deus vai transformar aquilo ali, em algum momento você vai entender o que está acontecendo, aquilo vai nos trazer superação para continuar, e não vamos cair na tentação de desistir, de parar, de desviar. Por isso é que muitos cristãos têm largado a fé, têm parado. Por quê? Porque na hora da aflição ele se demonstra frouxo, na hora da aflição ele não quer insistir, ele não quer continuar. Aí a Bíblia diz que aquele, que se mostra frouxo na hora da aflição, a sua força será pequena, Então a gente precisa, na hora da dificuldade, continuar crendo, continuar firme, para poder passar e ter experiência com Deus para contar. O tópico 1.2 ele vai falar sobre o valor do perdão nas adversidades. O pano de fundo aqui da lição é a vida de José. Então José, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, ele conseguiu perdoar seus irmãos. Por quê? Porque ele viu o propósito de Deus, que tudo aquilo que ele estava passando, desde o início, a traição, ser vendido pelos irmãos, a calúnia da esposa de Potifar, a prisão,
tudo aquilo que José passou nas dificuldades, ele enxergou um propósito maior de Deus na vida dele. Então, quando ele viu que Deus estava por trás, que Deus estava trabalhando em tudo aquilo que ele estava fazendo, ele entendeu que seus irmãos foram somente instrumentos de Deus para o colocar no caminho que Deus queria que ele estivesse. Por causa desse entendimento, José teve facilidade em perdoar. José conseguiu liberar um perdão, não viver a amargura de tudo aquilo que os irmãos fizeram. Por quê? Porque ele entendeu que havia um propósito maior de Deus dentro daquela situação. Então esse é o ponto. Você só consegue perdoar aquelas pessoas que levaram você para uma luta, que levaram você para uma adversidade. Você está passando sofrimento que muitas das vezes não foi você que causou, foram pessoas que te levaram a passar por esse sofrimento. O que acontece? Para a gente perdoar isso, a gente precisa entender que Deus é que está no controle e que usou essas pessoas para levar a gente para essas lutas, para que a gente pudesse ser assim ensinado e ter intimidade com Deus diante dessas situações. No tópico 1.3, ele vai falar sobre a fé em meio às adversidades. Então, a fé de que José teve é o que serve de ensinamento para nós. Precisamos destacar para o seu aluno. Foi a fé de entender que tudo aquilo que fizeram com ele fazia parte do plano de Deus. Esse é o ponto. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil para a gente manter a fé nas adversidades, para a gente entender que Deus não nos abandonou, que nós não estamos largados, que a gente não é descartável, que as pessoas fazem o que quer, não. José teve fé de entender que era um propósito de Deus, então por causa disso, ele não alimentou raiz de amargura no seu coração sobre tudo aquilo que fizeram com ele. Então, lembre-se disso, destaque para o seu aluno. Essas adversidades sempre têm um propósito. Tudo que a gente passa tem um propósito de ensino, de fortalecimento, de aproximar mais a gente de Deus. Então, muitas das vezes, o Senhor permite que pessoas façam mal a gente, que pessoas nos traiam, que pessoas nos machuquem, que pessoas virem as costas para nós, que pessoas façam mal contra a nossa vida, para que a gente vá para aquele patamar espiritual que Deus quer que a gente vá. As adversidades fizeram José subir de nível espiritual na fé, subir de nível na intimidade com Deus, ter experiência para contar, para que ele pudesse chegar no propósito que Deus tinha para ele. Então tudo está no propósito de Deus. Tendo essa fé, a gente supera as adversidades com mais facilidade. Capítulo 2, meu irmão. O bom ânimo nas tribulações. Apesar de todas essas situações adversas, Paulo manteve o bom ânimo por se fortalecer em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando Paulo entende isso, traz bom ânimo. Porque Paulo foi um outro personagem bíblico, assim como José, que passou por várias tribulações, que passou por várias situações adversas. Mas ele entendeu que estando com Cristo, ele ia conseguir vencer aquilo tudo. E essa fé que Cristo estava com ele, o fortalecia para continuar. Esse é o detalhe para a nossa lição, para a nossa vida. Saber que Deus está no controle de tudo, nos dá força para continuar mais um dia, para não desistir, para não parar. Por isso Paulo está dizendo, se Deus me fortalece, eu posso passar por a prisão, pelas calúnias, pelas dificuldades, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, destaque isso para o seu aluno. Aí no tópico 2.1, ele vai falar, Paulo não desistiu. Meu irmão, esse é um texto muito interessante. Na caminhada com Cristo, Paulo enfrentou desafios que pareciam insuperáveis. Mesmo assim, exortou a igreja a não desanimar. O homem de bom ânimo, ele passa pelas dificuldades e anima ainda os outros a passar também. Ele não vai dizer, eu não posso falar, estou passando sufoco aqui, cada um carrega o seu problema. Não, meu irmão, ele está no sufoco, ele está na adversidade, mas ele está estimulando os outros cristãos a continua, Cristo está no controle, se fortaleça em Cristo. É isso que ele está falando para nós.
Paulo não desistiu e ainda exortou. A pessoa de bom ânimo, ela anima os outros a continuar, meu irmão. É isso que Paulo está falando. Ó, eu estou preso, mas mesmo preso, Deus está comigo. Deus abriu as portas. Eu estou pregando o evangelho mesmo preso. As pessoas que estão aqui à minha volta fazendo a segurança, os guardas, eu estou pregando para eles. E essa disposição de Paulo de continuar pregando o evangelho, fazendo a obra mesmo em adversidade, animou os outros crentes das outras igrejas a fazer também. Porque eles olharam e disseram, poxa, se Paulo está passando por tudo isso e está fazendo a obra, imagina nós que estamos aqui bem, estamos livres, vamos fazer a obra também. Então o bom ânimo de Paulo de continuar, não desistir mesmo diante da dificuldade, continuar fazendo a obra, animou aqueles que estavam numa condição melhor para fazer a obra também. Esse é o crente de bom ânimo. As pessoas precisam ver em nós que mesmo na dificuldade nós estamos continuando, então elas que não estão passando dificuldades tão grandes quanto a nossa, também precisam continuar. A nossa vida prega o evangelho sem a gente precisar falar nada. As pessoas veem a gente continuando, dando glória, continuando firme, mesmo passando por essas lutas. Então, destaque aí para os seus alunos. Depois ele vai falar fé em Deus e mãos e obra. Mãos à obra, né? Paulo era um entusiasta para anunciar a mensagem de Jesus. Uma de suas estratégias era ir aonde o povo estava, mesmo sabendo que isso iria render a ele momentos de aflição. Aqui é uma grande ensino, uma grande lição para nós. A fé de Paulo de saber que estava fazendo a obra de Deus e estava fazendo aquilo para qual Deus o chamou, o fazia investir e encarar os ambientes que ele sabia que ia ser rejeitado. Mas ele tinha que ir lá pregar o evangelho ali e sabia que aquelas pessoas não iam receber, que iam fazer mal a ele, mas ele estava fazendo a obra do Senhor, ele não desistia, ele botava a mão na massa, ele ia pregar o evangelho, porque ele sabia que alguns não iam querer, mas muitos iriam receber. Muitos iam fazer mal a ele, mas muitos iriam receber a palavra do Senhor e o ministério dele estaria sendo feito. O chamado dele de pregar para os gentios estaria sendo feito. Então Paulo, ele tem fé e encara, ele bota a mão e sabendo que mesmo vai ter problema, mas ele continua firme para a honra e glória do Senhor. Amém? Destaque aí para o seu aluno. É possível manter o bom ânimo. Paulo encoraja as pessoas a terem bom ânimo para continuar a caminhada. Paulo sabia que estava fazendo a vontade do Senhor. Paulo passou por todas essas lutas, por todas essas dificuldades, e o Senhor se apresenta para ele e diz: Paulo, tem bom ânimo. Conforme você falou aí em Jerusalém, eu quero que você fale de mim em Roma também. Eu estou contigo, você está no centro da minha vontade. Continua firme, continua fazendo. Isso é trazer bom ânimo. É possível ter bom ânimo nas dificuldades quando nós temos certeza que estamos no centro da vontade de Deus. Sabemos que estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou, meu irmão. Destaque aí para o seu aluno. Isso era o que dava Paulo bom ânimo. Ele sabia que Cristo estava com ele, que Cristo estava aprovando a caminhada dele. Então, quando nós temos certeza que estamos no centro da vontade de Deus, a gente tem ânimo para continuar na caminhada, mesmo apesar das lutas e das dificuldades. Destaque aí para os seus alunos. Capítulo 3, ele vai falar a força e a esperança vindas da fé, né? Então Deus é poderoso para nos ajudar a superar as situações difíceis da vida. Então daí é que vem a nossa força e a nossa esperança. Não são as circunstâncias, é saber que Deus, ele nos dá força para superar todas as adversidades. Então, mesmo sabendo que está tudo errado, que está tudo difícil, que está tudo contrário, você sabe que Deus tem força e Deus é do impossível, ele pode fazer você superar, isso te dá força para continuar a caminhada. Aí ele vai falar, o nosso comentarista, só em Cristo encontramos ânimo. Por isso tem aquele hino dizendo, em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus,
Eu tenho alegria, né? O hino 400 da harpa. Em Jesus vivendo a cada dia, porque é Ele que nos fortalece. Somente nele encontramos ânimo. Porque é que nem o apóstolo Paulo, porque se ele fosse olhar para as circunstâncias, para tudo que ele estava vivendo, para tudo que ele estava passando aqui na terra, não tem como continuar, meu. Não tinha como. O homem passou todas as adversidades possíveis de um ser humano passar. Naufrágio, violência, zombaria, né? Palavras contrárias, prisões injustas. Tudo aconteceu com esse homem, meu irmão. Mas ele sabia que em Cristo ele tinha força. Então ele diz, sigo e prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Então ele entendia que era em Cristo que ele tinha força. Ele entendia que a recompensa dele era no porvir, era na eternidade, que tudo que ele estava passando era leve e momentâneo e que depois seria dado revelada a ele uma glória muito excelente que ia superar tudo isso que ele está passando aqui. Então aí ele vai tirar força. É aí que é a grande lição para nós. Eu não sei o que você tem passado, destaque isso para o seu aluno, qual é a fase da vida que ele está vivendo. Mas se ele olhar para Cristo, ele vai ter força e ânimo de saber que Jesus passa com ele, que Jesus tem poder de fazer ele vencer, de fazer ele chegar do outro lado, apesar dessas lutas, dessas dificuldades. Então destaca aí para o seu aluno, meu. Aí no tópico 3.2, a palavra de Deus nos anima, meu irmão. Então, foi a palavra de Deus que trouxe ânimo a Paulo. Quando ele estava passando pelas lutas, o Senhor percebeu nele o desespero, a angústia, se apresenta para ele e diz, ó, pode ir, fala de mim em Roma, ninguém vai te ferir, eu estou contigo, eu vou te animar, eu estou forte. Essa palavra do Senhor trouxe ânimo para Paulo. Então, para nós, meu irmão, é a palavra de Deus que nos anima. Se ficar procurando força, ânimo, nas circunstâncias, em pessoas, nas amizades, você não vai conseguir. Porque as circunstâncias, muitas das vezes, pioram aquilo que a gente está vivendo. As notícias são mais. Então, se a gente ter força para continuar, é olhando somente para Cristo, é olhando para a palavra, ele dizendo que está conosco, que venceu o mundo, que é para a gente ter bom ânimo, que ele sustenta, que isso é leve e momentâneo, que isso vai passar, que ele está na direção, que você vai viver experiências com ele, que os heróis da fé, os personagens bíblicos, nas dificuldades, tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Essas coisas é a palavra que nos anima para continuar. Por isso nós temos que focar. Ela diz, luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. É fortaleza para o nosso espírito. É a palavra do Senhor. Então não deixe de meditar, continue lendo, continue estudando. Quando a situação apertar, busque consolo e força na palavra do Senhor. Busque ouvir a voz de Deus. É a voz dele que nos faz continuar. É a palavra dele que nos anima. Então destaque aí para os seus irmãos. E o tópico 3.3, o Senhor é uma torre segura, o Salmo 46. O Senhor é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, meu irmão. Ele é torre segura, ele é torre forte, pode estar caindo tudo ao nosso redor. Nós sabemos que Jesus está no controle de tudo. O Senhor conforta e fortalece seus filhos em momentos de adversidade. Destaque isso para o seu aluno. Somente ele é nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o socorro bem presente. Daí, destaque, fecha a lição destacando esse salmo para os nossos irmãos. O nosso ânimo vem do Senhor, a nossa força vem dele. O nosso refúgio diante das dificuldades é no Senhor. Então, em Cristo, nós encontramos tudo o que precisamos para continuar. Refúgio, fortaleza e socorro, meu. Destaque isso para o seu aluno. É em Jesus que nós temos força para ter bom ânimo
diante das dificuldades. Não são nas circunstâncias, não são nas coisas que vemos, não é em livros de autoajuda, nada disso, meu irmão. É na palavra do Senhor, é na ajuda que vem do alto, é na direção de Deus, é que nós temos refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Destaque aí para os seus irmãos, para os seus alunos. Não sei qual é a situação que eles estão passando, mas seja qual for a situação, lembre-se disso. O Senhor Jesus é o nosso refúgio para você se esconder na hora da aflição, na luta, na guerra. Ele é a nossa fortaleza para nos fortalecer a continuar, e Ele é o socorro bem presente que chega muitas das vezes sem mesmo a gente estar pensando, sem nem mesmo ainda a gente perceber que precisa de socorro. Ele já está nos livrando, Ele já está nos guardando, Ele já está passando conosco. Não vai impedir das aflições chegar. Lembre-se disso, destaque para os seus alunos. O crente vai passar por aflição, não tem para onde correr, meu. O crente de verdade, o discípulo de Cristo, ele vai enfrentar aflições sim, aflições graves, aflições difíceis, aflições, muitas aflições são do justo, mas de todas o Senhor os livra. Então, continue firme, continue caminhando, porque o Senhor está conosco. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, é Ele que nos socorre e Ele nos livra de todas as aflições, nos dá o escape e nos dá condições de passar por ela, e nós vamos sair do outro lado mais forte, revestido, com mais experiência, para podermos pregar o Evangelho para outras pessoas com a nossa própria experiência em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus te abençoe, tenha bom ânimo, meu irmão. Continue firme, continue caminhando, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Jesus está conosco, Ele passa conosco nessas lutas. Olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e nós vamos conseguir vencer essas lutas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.